Estamos de volta com mais uma edição do programa em que reúne tudo o que é de interesse do produtor e é transmitido através do portal mercadodocacau.com.br. Muito se tem falado que são ótimas expectativas para a safra temporã que se aproxima. Fala-se até que será a melhor dos últimos anos. Veja agora uma matéria sobre o assunto. Produtores de cacau do sul da Bahia, estado que é responsável por cerca de 70% da produção nacional, estão entusiasmados com a safra intermediária de cacau, a chamada safra temporã. A expectativa é que se possam colher na safra temporã cerca de 75 mil toneladas, o que é equivalente a 1.250.000 sacas de cacau. Então é um resultado extremamente melhor do que foi o ano anterior, embora um pouco inferior ainda àquela grande safra recente de 2010-2011. Este cacauicultor conta que em sua fazenda, que está situada no município de Uruçuca, a expectativa é de que a produção tenha um crescimento em torno de 20%. É verdade, a avaliação geral, né? Está muito boa, muito positiva. Todos esperando um aumento nessa ordem que eu te falei, entre 15% e 25%, dependendo de cada região, mas o pensamento geral, a opinião geral de toda a região, todas as pessoas que nós temos conversado, é que realmente vai haver um aumento da produção desse ano, pelo menos na safra temporã. O clima de otimismo está tão intenso para a colheita, que começará em maio e segue até setembro, que alguns arriscam dizer que esta será a melhor safra temporã dos últimos 7 anos. Este gerente de fazenda, que trabalha há décadas somente com cacau, tem o mesmo pensamento. Que o 2010, dentro desses 8 anos, 2010 foi ótimo, um ano ótimo. E se nós passar a produção a mais de 2010, para a gente está favorável. De acordo com especialistas e também produtores que possuem anos de experiência com a lavoura, um dos fatores que tem contribuído para que a colheita na Bahia seja generosa nesta safra temporã é o clima, que este ano tem sido favorável. Nós estamos desde final de 2011, 2012, quando começa a floração e a birração para a safra, né, deste ano. O clima ajudou bastante. Só que nós temos um fator que está ajudando mais esse ano, que é a luminosidade. Nós estamos tendo uma quantidade de dias, né, mais ensolarados, intercalando com a distribuição melhor de chuva. Então, em relação a 2011, tem esse ponto positivo. Eu colocaria o principal fator são as condições climáticas favoráveis, mas cabe registrar que o percentual de infecção da vassoura ele tem caído ao longo dos anos, quando comparamos com o período pico que aconteceu na região, que foi na safra 1999-2000, quando tivemos um índice de infecção de 8%. Só para se ter uma ideia, na safra 2010-2011 tivemos 1,5% e na safra do ano anterior, 2011-2012, tivemos um índice de infecção em torno de 1%. Isso ocorre devido à existência de um maior número de plantas resistentes no campo e ao manejo empregado pelos produtores voltado ao manejo integrado, principalmente com a resistência genética e o controle cultural. O que se tem observado, de acordo com o chefe do Centro de Pesquisas do Cacau, da CEPLAC, é que 2012 tem sido um ano muito promissor para o produtor, inclusive para a safra principal. Podemos dizer isso e afirmar que a expectativa deste ano é de chegarmos a 135 mil toneladas, embora eu particularmente acredite que se houver esforços no manejo da plantação, poderemos superar as 140 mil toneladas. Um fato curioso é que a nossa previsão de safra do ano passado, realizada pelo pesquisador Lindolfo Pereira, estimava uma produção em torno de 105 mil toneladas. E, curiosamente, essa produção ficará entre 125 e 130 mil toneladas. Isso é atribuído ao ingresso de novas plantas clonadas, mais resistentes, mais produtivas em produção, e também devido ao manejo empregado pelos produtores no início do ano passado, porque eles se capitalizaram mais com a boa safra colhida no período 2010-2011. Apesar das boas expectativas da produção de cacau na Bahia, os preços ainda permanecem sendo um dos entraves para o incremento da atividade. Nesses níveis que se encontram de 65 a 70 reais a arroba, não remunera. A atividade está
literalmente inviabilizada. Não cobrem os custos de produção. Existem trabalhos, inclusive, que mostram que não se aplicando os pacotes tecnológicos e com produtividade mais baixa, se encontra um valor até maior que outros produtores que têm uma produtividade de 40, 50, 60 arrobas por hectare. Veja só, é um contrassenso isso. Nós continuamos acreditando na Bahia, mas achamos que é necessário, nesse momento, que haja medidas de apoio ao produtor. Entre elas, é uma política de preço mínimo, porque os custos que estão praticados hoje são extremamente elevados e cacau com preço da ordem de R$ 60 não remunera o produtor, podendo até incorrer em prejuízo. Então, acreditamos que uma política de preço mínimo que lhe possibilite custear a sua produção e obter uma margem mínima que sobreviva com dignidade, vai permitir com que esses produtores eles consigam ultrapassar esse momento de superoferta no mercado para que, num breve tempo, onde o mercado vai crescer 615 mil toneladas até 2015 e cerca de 1 milhão de toneladas a mais, nós estejamos no Brasil aptos a participar desse mercado com a maior oferta de cacau. Diante dessas dificuldades, a cacauicultura baiana ainda precisa vencer desafios. E é preciso que todos os esforços sejam empreendidos para que a gente se vença os nossos desafios. Considero o primeiro desafio evitar a importação de cacau. Nós temos um parque moageiro com a capacidade instalada de 232 mil toneladas, e se nós alcançarmos no Brasil 240 mil toneladas, conseguiremos vencer a barreira da importação. O segundo desafio poderia ser de vencermos a média histórica da produção da Bahia, que é de 204 mil toneladas, a média dos últimos 50 anos. E o terceiro desafio é que nós pudéssemos, em médio ou longo prazo, a gente alcançar a maior produção que já aconteceu na Bahia, da ordem de 397 mil toneladas, que isso representaria uma ampliação da geração de trabalho e renda, de tributos, e fazendo com que a nossa economia voltasse a ser uma economia próspera.